Olá, amigos, tudo bem? Bom dia. Então, na verdade, nesse podcast, que eu pretendo ser breve, pelo menos vou tentar ser breve, eu queria fazer duas correções com relação a um podcast anterior, que eu falei sobre o quê? Sobre a revolução, né? A alteração do governo, a revolução da independência, no caso, que foi a alteração do governo de status de Brasil Colônia para Brasil Império, e eu disse no áudio o status de Brasil Império para Brasil federalista, ou seja, Brasil republicano. Perdão, desculpe, eu errei. O professor erra. Então, revolução da independência se dá com relação à libertação, pode-se dizer, né, do Brasil da metrópole, que era, no caso, Portugal, ou seja, nos tornamos independentes de Portugal a partir da ideia de independência ou morte, como é dito, né, às margens do rio Ipiranga pelo o imperador Dom Pedro I, tá bom? Porém, ainda levamos um tempo para conseguirmos isso, nessa independência, apesar do grito do Ipiranga, né? De independência ou morte, assinado pela princesa Isabel. Olha a curiosidade aí, ó. Tô soltando uma curiosidade. Assinado pela princesa Isabel, ela estava como princesa regente, então não foi. Ela assinou em nome de Dom Pedro I, porque ele estava na guerra da Cisplatina, que foi uma guerra pelo atual país do Uruguai. Até então era a área chamada Cisplatina. Então foi uma guerra entre Brasil e a futura Argentina, que também não era Argentina ainda na época. Tô só dando os bizus aí bem breves, tá? Então só corrigindo isso, essa questão a Revolução da Independência não tem nada a ver com o Brasil republicano, mas sim com o desligamento do Brasil colônia para o Brasil independente, ou seja, independente de Portugal. Porém, viramos um império independente, sem ligação com Portugal. Mas a gente teve que pagar dinheiro, literalmente, para que a gente pudesse ser independente, para que Portugal reconhecesse essa independência. Só corrigindo, tá? E a segunda correção que eu quero fazer do outro áudio foi com... Eu até falei certo, depois eu falei errado. Que foi sobre os 50 anos em 5. Que foi sobre Juscelino Kubitschek, dentro do período populista, tá? Do governo populista, dos presidentes populistas. Não foi Getúlio Vargas, depois eu falei Getúlio Vargas, não. Foi Juscelino Kubitschek. Era a ideia de fazer transformações do Brasil dentro de um período de 5 anos que equivaleriam a 50 anos. O que poderiam ser feitos em 50 anos, Juscelino Kubitschek queria fazer em 5 anos, ou seja, dentro do tempo de mandato dele. Então é só para corrigir. Mas na verdade esse podcast é só para recapitular algo que eu disse em um outro podcast que acabou ficando junto com o podcast anterior. Então eu quis fazer um capítulo à parte sobre dicas do Enem. Então, na verdade, eu vou recapitular brevemente, por isso que eu quero não me estender muito, que eu já falei isso anteriormente. E dicas do Enem para 2021. O que fazer, o que não fazer, como se preparar no dia da prova. Na minha época, como eu disse anteriormente, para quem ouviu o primeiro podcast, era um dia só, não era como é hoje, 2 dias. Era um domingão, 5 horas de prova também. Você só podia levar o caderno quando já estivesse próximo ao horário de ir embora, tipo 2 horas antes, mais ou menos. Ao término da prova, você podia levar o caderno de questões. Caso contrário, você não levava. Eu estava até pesquisando a história do Enem. O Enem começou em 1998. Eu fiz o Enem, se não me engano, em 2006. Se eu não me engano, foi 2005 ou 2006. Então, assim, por isso que eu digo que eu sou um dos pioneiros, né? Não fui um dos primeiros, literalmente, mas estava aí no meio do caminho. Então eu fiz, se não me engano, no ano 2006, o Enem. Ainda tinha muitos vestibulares independentes, ainda tem, né, até hoje. Fiz vestibular da UERJ, tudo mais ou menos no mesmo período. Para medicina, a área totalmente diferente.
do que é a história, né, propriamente dita. Então, assim, voltando ao tema, né, dicas para o Enem, que eu já disse anteriormente, já vou recapitular. Levem água, por favor. Não esqueçam de levar água. São 5 horas de prova, é muito tempo. Tudo bem que vocês não vão ficar falando, vocês vão ler muito. Muito mesmo, porque o caderno é enorme. E no caso são 2 dias de prova. Então levem pelo menos, se possível, 2 garrafinhas de 500 ml de água, que valem 1 litro de água, tá? É bom, vocês podem beber água durante a prova. Com relação ao lanche, eu não tenho certeza. Depende aí do critério do edital. Alguns permitem, outros não. Então eu aconselho comer antes, não muito tempo depois, mas comam pelo menos algumas horas antes ou 1 hora antes. Algo leve para vocês não ficarem muito pesados. Uma bebida leve também, leite, algo do gênero, suquinho, tá? Não aconselho iogurte porque fermenta, então vocês podem se sentir mal durante a prova, tá? Para quem gosta de cafeína, beba cafeína, vocês vão ficar bem ligados. Eu particularmente, já disse no outro áudio, não gosto, não me faz bem. Eu fico me libera muita adrenalina, então não fico legal. Procurem dormir um dia antes da prova, dormirem bem, dormirem cedo. Isso ajuda na memorização, tá? Não só um dia antes, mas todos os dias, se possível, antes da prova. Tentem dormir um pouco mais cedo, após os estudos. Não estudem de véspera. Estudar de véspera não é legal. Se você quer realmente passar na prova, ter um bom resultado, já vai estudando, cara. Vai metendo a cara, porque tá faltando aí mais ou menos 1 mês para a prova. Um pouco mais de 1 mês para as provas do Enem, para a série 1 e 2. Então, cara, já vai estudando. Se quiser dar aquela pincelada antes da prova, eu já fiz muito isso em concursos. Mas o ideal é você descansar. E como eu disse no outro áudio, e estou recapitulando, eu ouvi isso de uma psicóloga falando para os meus alunos, dos meus ex-alunos, né, do curso do Enem, para alguns deles, que o ideal é você descansar, tá? Para você fazer uma boa prova. Então não estude, ou seja, não estudar de véspera. Tá bom, gente? Assim, canetas, não esqueçam canetas, tá? Eu particularmente gosto das canetas Bic. Como eu disse, eu não tô ganhando nada com isso, fazendo patrocínio da caneta Bic. Mas eu particularmente gosto muito da clássica caneta Bic azul e preta. Então levem as duas. Dependendo da prova, tem provas que tem critério com relação à cor da caneta, né? Eu fiz o concurso recentemente, comentei isso também, que era caneta preta, tinha que ser tinta preta. Então leve as duas, tá? Canetas Bic é minha sugestão, porque são boas canetas. Bem, não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, porque eu falei no áudio anterior, como eu estou recapitulando, né, e fazendo o áudio só para esse fim, eu acho que é basicamente isso, eu não estou esquecendo nada. Então é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, fiquem à vontade para deixarem suas perguntas e a gente grava depois um novo podcast para troca de ideias, tá bom? Posteriormente eu devo estar gravando alguns áudios, né, alguns podcasts ainda ligados ao Enem, né, como a gente tem mais ou menos 1 mês para o Enem, algumas temáticas, eu já abordei os temas que estão sendo solicitados para esse Enem 2021, então não dá para falar de tudo, mas eu posso abordar algumas temáticas, alguns temas que não dá para falar de todo o tema, mas algumas partes que podem cair na prova ligados ao Enem, então só para poder ajudá-los. Tá bom, galera? Então essas são algumas dicas básicas do Enem. Tá no outro áudio, no primeiro áudio também, que acabei anexando os dois. Então eu gravei esse aqui, já falando um pouquinho mais breve, né, sobre essas dicas. Não tô lembrando de nenhuma outra no momento, mas eu acho que no outro áudio tá mais completo. Então eu só quis gravar esse aqui para poder corrigir esses 2 erros que eu tinha cometido no podcast anterior, né, e falar sobre essas questões de algumas dicas para o Enem. Dicas simples, mas que podem fazer toda a diferença no dia da prova. Não cheguem atrasados, tá? Isso é básico para todo Enem, por favor. Cheguem pelo menos com 1 hora de antecedência. Se a prova for às 9, cheguem às 8. Se a prova for às 2 da tarde, cheguem em 1 hora, tá?
Não deixe para sair tarde de casa, porque senão depois você dá de cara com o portão fechado. E um abraço, só ano que vem. Tá bom, gente? É isso. Desejo uma boa semana a vocês. Eu gravei esses 3 podcasts seguidos, né? Pode-se dizer. Então, posteriormente, eu não vou estar gravando assim podcasts seguidos. Os próximos serão muito possivelmente semanalmente, posteriormente quinzenalmente e talvez até mensalmente. Mas como comentei, a gente está nesse período de Enem, então eu vou tentar pelo menos gravar um por semana, ainda falando de alguns temas ligados ao Enem, como um deles que eu comentei, que é a Era Vargas. É um dos temas muito interessantes que podem cair na prova. Está sendo pedido do Enem desse ano e podem cair questões ligadas à Era Vargas. Então vou deixar algumas curiosidades. Muito provavelmente será o próximo podcast falando sobre a Era Vargas. Depois pode ser sobre República Populista. E depois pode ser sobre redemocratização, ditadura militar, algumas coisas do gênero. Tá bom, galera? Então é isso. Bom dia a todos. Boa semana. Qualquer coisa, podem deixar perguntas que eu respondo em outros podcasts. Um abraço.